O fim de semana foi marcado por violência durante um protesto organizado por supremacistas brancos na cidade norte-americana de Charlottesville, na Virgínia. O presidente Donald Trump foi duramente criticado pelo posicionamento diante do conflito. Mas quem traz mais informações, vamos entender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com a Marcela Lorenzetto. Olá, Marcela! Oi, Patrick. Oi, pessoal do 3 em 1. E o presidente norte-americano fez um novo discurso nesta segunda-feira, condenando a Ku Klux Klan, os neonazistas e todos os grupos que propagam o ódio, a intolerância e a violência. Ele diz que o racismo é maligno e os que causam violência em nome dele são criminosos, incluindo a Ku Klux Klan, os neonazistas, os supremacistas brancos e outros grupos de ódio repugnantes. That are repugnant to everything we hold dear as Americans. A fala de Donald Trump acontece 2 dias depois da marcha de supremacistas brancos acabar com a morte de uma mulher em Charlottesville, na Virgínia. Logo após os episódios de violência, Trump fez um discurso sem citar os grupos, o que gerou críticas de opositores e de membros do próprio governo. Trump se viu numa encruzilhada, já que do outro lado, ultranacionalistas cobraram um posicionamento compatível com as promessas de campanha. No Twitter, o ex-líder da Ku Klux Klan, David Duke, rebateu as palavras de Trump. Ele diz que o presidente deve dar uma boa olhada no espelho e se lembrar que foram os americanos brancos que o colocaram na presidência e não os esquerdistas radicais. E a opinião de vocês aí do 3 em 1, será que Donald Trump devia ter se pronunciado antes? Será que ele deveria ter citado os nomes dos grupos? Qual a opinião de vocês? Começo com você, Andreasa. Então, o que houve é inaceitável. Ponto final. E é um daqueles casos em que estão todos absolutamente errados, né? Todos estão errados. Esse Black Lives Matter não é simplesmente um movimento antirracista e pacífico. É um movimento igualmente racista e igualmente supremacista. É violento, é divisionista, não é representativo da população negra americana. É preciso tratar o que é esse movimento. O que houve lá não foi um movimento puro de defesa antirracista atacado por radicais. Foi um choque entre radicais, entre racistas, que resultou em barbárie, inaceitável. Mas não há puro nessa história. O buraco é mais embaixo aí, tá? O Trump errou ao reformar o seu discurso, na minha opinião. O que eu quero dizer com isso? A um presidente dos Estados Unidos cabe dizer claramente que estão todos errados, sem citar grupos, porque foi exatamente o que aconteceu. Atender a patrulha, atender a pressão de grupos de pressão, não é papel de um presidente da República. Então, eu repito, o que aconteceu é inaceitável, crimes de todas as partes, choques entre grupos igualmente racistas que não são representantes do pensamento americano. Vera. Não acho igualmente racistas, não acho que todo mundo errou igual, e eu acho que o Trump errou ao primeiro não reconhecer que o que houve foi terrorismo doméstico. Vamos dizer, tinha uma marcha dos supremacistas brancos, desses grupos que são racistas, que são neonazistas, que são supremacistas, e houve uma marcha de oposição a esta marcha dos grupos brancos, feita por movimentos negros, por entidades desses movimentos, uma marcha pacífica. E foi interrompida com um maluco de um supremacista branco que pegou um carro e atirou de encontro às pessoas. O crime cometido foi esse. Foi alguém que tentou matar gente, atirando um carro em direção às pessoas. Então não dá para comparar lé com cré, alhos e bugalhos nesse caso. Não dá para comparar o fato em si, mas dá para comparar, e é necessário comparar a natureza dos dois movimentos. Não, porque você sabe o crime, Andreasa, você sabe o que os racistas... O crime foi tentar matar gente, matou uma pessoa. Então, e é grave, como eu disse, inaceitável. Mas você sabe o que os
os racistas negros gritavam nesse sei, protesto deles? importa, Não era porque aí é pacífico. opinião. Não era pacífico, era temos que matar, fazer churrasco, torresmo de policiais. Aquele Mika, você lembra do Mika Johnson, aquele atirador? Ele era desse movimento, Black Lives Matter, que atirou num branco. Ele dizia, eu quero matar policiais, especialmente brancos. Nós estamos lidando com grupos dos dois lados e aí, violentíssimos. Então você pode pegar um carro e ir lá e matar, não, Vera, pela quem geral. disse que pode, Mas Vera? O que ele tinha que só não pode. era A gente é que precisa entender do que se trata, quais são os grupos que estão em conflito. Os dois grupos são radicais, os dois grupos defendem coisas inaceitáveis, os dois grupos promovem e fomentam o racismo, que nos Estados Unidos é gravíssimo, muito mais grave do que aqui. Acontece que um desses grupos, o grupo supremacista branco, um dos seus representantes, um dos seus líderes, não um mané qualquer, pegou um carro e atirou em direção às pessoas e matou uma pessoa e feriu outras 19. Eu acho que first things first. O presidente da República tinha de condenar isso como terrorismo doméstico, aliás, como fizeram todos os senadores republicanos, deputados republicanos, o chefe da segurança da Casa Branca, o secretário de segurança da Casa Branca, todo mundo, inclusive os trumpistas, fez isso, tanto é que ele recuou. Ele não é um cara de recuar e recuou. E ele é um cara que fala tudo que lhe vem na veneta no Twitter, não deveria ter tergiversado contra uma coisa gravíssima como essa. Em relação a uma coisa gravíssima como essa. É isso que eu acho. O caso é o seguinte: tudo começou quando um grupo de revisionistas históricos, politicamente corretos, resolveram tirar a estátua equestre do general Lee, né, lá da cidade. A Guerra da Secessão nos Estados Unidos até hoje é traumática, é uma questão extremamente complicada. Estava lá quietinho, era um estado do Sul, Carolina do Norte, né? Foi o estado dos confederados, perdeu a guerra, teve os seus heróis, né? Foi uma coisa, estava lá quietinho. Aí veio o revisionismo histórico, que é uma das maiores bobagens que já se fez. Aqui no Brasil, inclusive, se pratica muito isso. Que história, pessoal, não existe nem ser, nem valor presente. A história aconteceu. E você não tem que agora, vamos então tirar o general Lee, porque ele era a favor da escravidão. Cara, isso foi outra época, outro contexto, outra realidade. Não tem nada que mexer nisso. Agora, foram esses grupos que começaram a induzir. Não dou a menor razão para esse tipo de violência, para esses grupos brancos, fundamentalistas, racistas, de zero razão. Agora, começa sempre com um fundamentalista do lado e um fundamentalista do outro, né, que resolveram com essa história maluca de apagar o passado. O próprio jornal O Globo teve uma ideia de jirico, que não sei se deve ser do atual diretor de redação, que é um jirico, que foi fazer o revisionismo histórico sobre o golpe de 64, né, insultando, inclusive, quem trabalhava, quem dirigia o jornal naquela época. Era outro contexto. Isso só pode aparecer, é oportunismo histórico. Isso é desonestidade. Isso não pode se fazer. Entendeu? Aí a raiz do negócio já começou errada. Essa é a minha visão do problema. Ô Madu, você tem razão sobre o revisionismo. No caso do general Lee, eu vi comparações com o Hitler. Sim. Quer dizer, como dizendo assim, não, se tiver uma estátua do Hitler nós não queremos tirar, não dá para comparar o general Lee com o Hitler, não é assim que se trata a história. Então, para deixar bem claro, houve um crime cometido nesse evento no final de semana, gravíssimo e inaceitável, numa disputa, porque o meu ponto aqui é deixar claro que o tal do Black Lives Matter, esses movimentos negros, não são pacíficos. Esse é o ponto. Foi vítima aí de uma violência, mas não é um movimento pacífico, é violentíssimo e capaz de fazer a mesma coisa como já fez o famoso atirador de Dallas. Há vários exemplos. Então, são brigas de radicais, de racistas, ambos supremacistas. Eu acho muito perigosa essa cobrança pública do ex-líder da Ku Klux Klan, o presidente, do tipo, quem elegeu você, você sabe quem elegeu? Gravíssimo. O presidente da República é um sujeito que tem que governar para todos, quem o elegeu e quem não o elegeu. Então, isso lembrando que a Ku Klux Klan tem origem democrata, hein? No Partido Democrata, não é republicano, não.